Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem interessante. Como a captura de realidade está saindo assim de um nicho para virar protagonista na engenharia civil. A nossa conversa aqui é baseada nas ideias do Ramesh Sridharan, que é diretor de soluções de realidade lá na Autodesk. Um cara com mais de 20 anos nisso, hein? E a missão é entender por que essa tecnologia, que basicamente pega o mundo físico e transforma em dados digitais precisos, está se tornando tão crucial para a infraestrutura. Exato. E o ponto de partida que o Sridharan levanta é um desafio, olha, gigante. Grande parte da nossa infraestrutura, pensa em pontes, redes de água, estradas, foi feita muito antes da era digital, né? Só que agora a gente espera que ela aguente o tranco do século XXI. População crescendo, carro elétrico chegando, eventos climáticos extremos, e a gente está lidando com isso usando basicamente ferramentas do século XX. Como ele mesmo diz, não tem Ctrl+Z para esses projetos. Se errar, o custo é altíssimo, financeiro e ambiental. Faz todo sentido. E é aí que entra a captura de realidade, imagino, para evitar esses erros. Precisamente. Ferramentas como o Recap Pro da Autodesk, por exemplo, elas permitem coletar dados do mundo real e aí geram as tais nuvens de pontos, modelos 3D, aquelas representações super fiéis do que já está construído, os as-builts. Os as-builts, claro. E o Sridharan usa uma analogia ótima que você mencionou antes. É como se fosse uma lanterna para o planejamento de infraestrutura. Uma lanterna, gostei disso. Para iluminar o que está escondido, né? Isso. Permite ver e entender o que realmente está lá antes de começar a mexer em qualquer coisa. Chega daquela surpresa quando começa a escavar, sabe? Chega de retrabalho que custa uma fortuna. E isso deve mudar completamente a forma como as equipes trabalham juntas, certo? A colaboração. Totalmente. Pensa como era antes. Colaborar era ficar trocando arquivo pesado, estático, por nuvem, e-mail, às vezes até HD físico para coisa muito grande. Nossa, imagina a confusão de versão. Exato. Aquela loucura de qual é o arquivo mais recente. Agora não. Com a captura de realidade e as plataformas na nuvem, tipo o Autodesk Construction Cloud, todo mundo vê o mesmo escaneamento 3D ali no navegador. Pode comentar, discutir, tomar decisão informada junto, em tempo real, sem precisar baixar gigaterabytes de dados. Menos vai e vem, menos erro. Parece um salto de produtividade. É um salto enorme. E os benefícios vão além, sabe? Como assim? O que mais? Bom, dá para entender as condições reais de um ativo, uma ponte, por exemplo, sem precisar interromper o uso dela. Isso é importante. Sem parar o tráfego, por exemplo. Exatamente. E esses dados coletados, eles viram a base para planejar reparos, para fazer atualizações, para monitorar a estrutura a longo prazo. E uma vez que você coletou, não precisa ficar mandando equipe para campo toda hora. Economiza dinheiro e, claro, aumenta a segurança do pessoal. Faz sentido. E aí que entram as atualizações mais recentes que você comentou, do Recap Pro. Para facilitar tudo isso. Sim, o Recap Pro 2026 está focado nisso. Deixar as nuvens de pontos mais rápidas, mais inteligentes e mais colaborativas. E como isso funciona na prática? Primeiro, tem o fluxo de trabalho que é todo na nuvem. Permite publicar e trabalhar com aqueles escaneamentos gigantescos de terabytes, quase que em tempo real. Na nuvem. Então agiliza muito o acesso, né? Demais. Segundo, a segmentação baseada em objetos. Em vez de só um monte de pontos soltos, o software começa a identificar objetos que fazem sentido, tipo postes, hidrantes, semáforos. Ele entende o que é o quê? Isso, e representa como malhas conectadas. Fica mais fácil de trabalhar depois. Terceiro, a extração de características direto na nuvem. Linhas de meio-fio, eixos de estrada, trilhos. E isso pode ir para onde? Para outros programas? Exato, pode ir direto para softwares de engenharia, como o Civil 3D, ou para bancos de dados GIS, aquele sistema de informação geográfica, sabe? Graças a uma parceria com a Esri. E ainda tem integração com o Revit para modelagem 3D também. Então o Sridharan enfatiza uma coisa importante, né? A nuvem de pontos não é o objetivo final. De jeito nenhum. Ele diz que visualizar é só o começo. Talvez 10, 20% do potencial todo. E onde está o resto do potencial?
O verdadeiro poder, segundo ele, está em extrair inteligência desses dados brutos. Usar essa inteligência para guiar o projeto, a modelagem, as decisões. As ferramentas novas são para isso. Gastar menos tempo gerenciando o dado e mais tempo resolvendo o problema de engenharia mesmo. Entendi. Menos trabalho braçal com o dado, mais análise. Perfeito. Ele até cita equipes que conseguiram reduzir tarefas que levavam dias para questão de horas, e outras que já começam a analisar os dados no escritório antes mesmo da equipe de campo voltar, porque o processamento está rolando na nuvem. Impressionante a agilidade. E para o futuro? O que mais a Autodesk planeja para essa área? Olha, os planos são ambiciosos. Mais automação, prática, claro, melhorias contínuas nos fluxos de trabalho na nuvem, nessas malhas segmentadas, reconhecimento de características ainda mais inteligente, integração com celular, tablet e conexões mais fortes com os gêmeos digitais, que são essas réplicas virtuais dinâmicas dos ativos físicos, e também com tecnologias XR, realidade aumentada, realidade virtual. Parece que o objetivo é deixar isso acessível para mais gente na equipe, né? Não só para o especialista em laser scanning. Exatamente, o sonho é esse. Escanear hoje, modelar amanhã e construir com muito mais confiança. Democratizar o uso do dado. Então, resumindo a nossa conversa, a gente está vendo uma tecnologia que era bem específica, de nicho, usada mais por topógrafos, talvez uns pioneiros, se tornando uma ferramenta, assim, indispensável no dia a dia do planejamento, do projeto, da entrega de infraestrutura. Sem dúvida. Permite decisões mais rápidas, modelos muito melhores e, claro, mais segurança. É uma mudança bem significativa no setor. E essa capacidade de criar gêmeos digitais tão precisos do nosso ambiente construído abre portas incríveis para eficiência, para manutenção futura. Com certeza, as possibilidades são enormes e a gente está só começando a explorar isso de verdade. É realmente fascinante. Bom, e para a gente fechar, fica uma reflexão aqui. Pensando em como a captura de realidade cria essas representações digitais super detalhadas da nossa infraestrutura existente, que questões éticas podem surgir quando esse nível de informação sobre bens públicos, como pontes ou redes de água, se torna tão acessível através de plataformas na nuvem? Fica aí algo para a gente